Você acha que conhece a Marvel de 2026? Então me responde uma coisa. Você sabia que eles já mataram 7 personagens importantes só neste ano? Um deles considerado imortal pelos fãs? A Marvel não tá brincando. E essas não foram mortes qualquer. Foram mortes que mudaram como a gente enxerga esses personagens. Olha, eu precisei fazer esse vídeo porque quando li alguns desses arcos, fiquei com a boca aberta, literalmente. Sigo quadrinhos da Marvel há anos. Já vi muita morte, muita ressurreição, muita saga que prometia virar tudo de cabeça para baixo e acabava sendo mais do mesmo. Mas 2026 está diferente. Tem algo mais pesado acontecendo, mais definitivo. E quando você entender o contexto de cada morte, não só quem morreu, mas como e por quê, vai entender por que os fãs estão reagindo tão forte. A maioria dessas mortes saiu de 2 eventos, o crossover Homem-Aranha Venom, chamado Espiral da Morte, e a fase final do Universo Ultimate. Ambos são sangrentos, inesperados e cheios de consequências reais. E ainda não acabou. O evento de verão da Marvel, o Armageddon, ainda vem por aí. A Marvel avisou, nem todo mundo sobrevive. Então esse vídeo é o começo de uma história que ainda está sendo escrita. Vamos do número 7 até a morte mais impactante de 2026. Começa com o Shocker, Hermann Schultz. Esse cara existe desde 1967, quase 60 anos sendo vilão do Homem-Aranha. Às vezes principal, às vezes coadjuvante, mas sempre presente. E em 2026, a Marvel decidiu fechar esse ciclo. O que torna essa morte especial não é ele ter morrido como vilão, é que ele morreu como humano. Hermann Schultz, sem o traje, sem os blasters de vibração, implorando por sua vida. O contexto, o crossover Espiral da Morte revelou que Shocker tem um parentesco distante com Mary Jane Watson, por casamento, mas ainda assim. Isso colocou na mira de um assassino chamado Tormento, que tem MJ como alvo principal. E aí está o detalhe que me pegou. Ele não entendeu completamente o que estava acontecendo com ele. Não foi uma batalha épica, foi assustador. Foi humano. O tipo de cena que te faz lembrar que por baixo de cada traje colorido tem uma pessoa de carne e osso. A Marvel vai introduzir uma nova versão do vilão em algum momento, isso eu apostaria. Mas esse adeus vai durar. E o que importa para a série foi o momento que estabeleceu Tormento como ameaça real, não mais um vilão descartável. Se ele foi capaz de matar alguém que sobreviveu 60 anos de Marvel Comics, imagina o que ele fez com personagens que os fãs realmente amavam. E se você tá curtindo, deixa o like, porque a próxima morte, essa dói diferente. Não estamos falando de vilão, estamos falando de um ícone. Número 6, Barão Zemo. Sim, de novo. E aqui está o detalhe irônico. A Marvel ressuscitou o Zemo em 2026 especificamente para matá-lo de novo. Para fã hardcore do Zemo foi uma frustração. Para mim, foi um dos usos mais elegantes do personagem em muito tempo. O último volume de Novos Vingadores foi um thriller de espionagem com super-heróis. Confuso, de propósito. O leitor nunca sabia em quem confiar. Toda a série construiu tensão em cima de uma pergunta. O que está realmente acontecendo aqui? A resposta chegou no número 10, a edição final. Zemo havia orquestrado tudo do além-túmulo, um plano elaborado para facilitar seu próprio retorno ao mundo dos vivos. Clássico Zemo, grandioso, elaborado, quase funcionando. Só que havia alguém jogando xadrez no mesmo nível. A Viúva Negra. Natasha estava um passo à frente desde o começo. O checkmate foi assistir o clone sabotado de Zemo se dissolver momentos depois de ganhar vida. Foi uma cena quase filosófica. Zemo tinha tudo. O plano, os recursos, o timing. Cometeu o erro fatal de mexer com Natasha Romanoff. Isso é como você usa bem um vilão clássico. Dá a ele um arco que honra quem ele é. Brilhante, calculista, ambicioso e mostra por que ele nunca vai ganhar de verdade. Mas nem toda a morte de 2026 veio carregada de conspiração. A próxima foi pura devastação emocional, porque tem algo que machuca mais do que ver um vilão morrer. É ver um herói ser forçado a matar o próprio irmão. Número 5. Bucky Barnes. Mas não o Bucky que você conhece, o Bucky do Universo Ultimate. E essa história começa com uma das maiores reviravoltas do Universo Ultimate nos últimos anos. Esse Bucky não virou
Soldado Invernal, virou o Caveira Vermelha dessa linha do tempo. Pensa o peso disso por um segundo. O melhor amigo de Steve Rogers, o parceiro de batalha, o irmão de armas, tornou-se o maior vilão. Ultimates 22 trouxe o confronto final, Capitão América contra Caveira Vermelha. Mas na prática não era batalha entre herói e vilão, era Steve e Bucky, dois velhos amigos, dois irmãos de uma guerra que nunca terminou. Então veio o momento. Derrotado, Bucky se tornou um velho assustado e frágil. Não havia mais o Caveira Vermelha ali, era Herman. Sim, ele também se chama Herman. Que coincidência, um homem quebrado, perdido. E isso não parou Steve. O Capitão América aconchegou o seu antigo parceiro nos braços e quebrou o pescoço de Bucky. Não tem como suavizar. É brutal, é trágico, é vitória de pirro no sentido mais puro. O herói ganha, mas não há triunfo, não há alívio, só tristeza. É uma das representações mais sombrias dessa amizade em qualquer linha do tempo da Marvel. E fica na memória justamente porque a Marvel não tentou aliviar, ela ficou no desconforto. Depois de uma morte tão pesada, eu precisava de um tom diferente. E adivinhe, a Marvel entregou exatamente isso. Número 4, Herbie, o robozinho do Quarteto Fantástico. Eu sei o que você tá pensando. Sério? Um robô na lista? Mas aguenta. Herbie se despede com um Big Bang. Literalmente. Sua morte está conectada à criação do próprio universo Marvel. Foi autossacrifício para salvar o Quarteto Fantástico. E sim, Reed Richards poderia construir um novo Herbie, tecnicamente, mas isso não diminui nada, porque o Herbie que explodiu em Fantastic Four 33 viveu a existência inteira ao lado do quarteto. Não era só uma máquina, era companheiro, membro da família, e ele escolheu morrer por essa família. Tem algo de muito humano nisso. A Marvel pegou um personagem que as pessoas costumavam ignorar, deu a ele o maior sacrifício possível e fez isso conectando ao coração da mitologia Marvel. Mesmo que Reed consiga reconstruir um novo Herbie, a gente enxerga esse personagem de um jeito diferente. E isso é o que uma boa morte de quadrinhos deveria fazer. A próxima da lista, muita gente estava esperando. Na verdade, muita gente estava comemorando. Número 3, Paulo Rabin. Paul. Desde que foi introduzido em 2022, Paulo Rabin se tornou rapidamente um dos personagens mais odiados pelos fãs do Homem-Aranha. Não por ser vilão glorioso, mas por ser o namorado de Mary Jane, o empecilho romântico entre Peter Parker e MJ. Em 2026, a Marvel se livrou dele. Tormento foi o responsável. Mas aqui está o que complica as coisas. Paul não era completamente sem valor. Ele tentou ser herói, tentou fazer a coisa certa. Não fez muito bem, mas tentou. Ainda assim, os fãs comemoraram. E eu entendo. Às vezes um personagem simplesmente não funciona, e a melhor coisa que a Marvel pode fazer é reconhecer isso e seguir em frente. A morte de Paul vai além do finalmente. Ela abre caminho para algo que os fãs esperam há muito tempo. Um novo começo para Peter e MJ. Mary Jane já tinha terminado com Paul algumas edições antes, então o caminho tá limpo. E tem mais, existe a possibilidade de uma versão do Paul aparecer no MCU futuramente. Então, mesmo que ele suma dos quadrinhos por um bom tempo, o personagem não está necessariamente enterrado. De todas as mortes da lista, a de Paul é a que tem as consequências mais duradouras para o universo do Homem-Aranha. Não fecha uma história, abre outra. Mas quem matou o Paul? Quem matou o Shocker? Tormento. E aqui está o paradoxo. O próprio assassino também acabou morrendo, ou pelo menos parece que sim. Número 2, Tormento. O assassino virou vítima, e a cena em que isso acontece é fascinante, porque a Marvel não nos diz quem realmente apertou o gatilho. No final de Espiral da Morte, Tormento é derrotado pelo Venom e pela hospedeira atual do simbionte, Mary Jane. Ele cai do topo de um arranha-céu. O efeito sonoro da queda, Sklat, sugere um fim macabro. Então Venom pergunta para MJ, foi você ou eu? Ninguém sabe, a Marvel não responde. E isso é brilhante. Tormento foi construído ao longo de Espiral da Morte como vilão com potencial enorme, alguém que poderia ser ameaça permanente para o Homem-Aranha e o Venom por anos. Essa morte é surpresa real, não confirmação esperada. Mas, e aqui está minha aposta, Tormento não desapareceu para sempre. Vilões com esse potencial narrativo raramente somem. A ambiguidade de quem matou foi criada de propósito. A Marvel vai usar isso. Por enquanto, porém, ele está fora de combate, e a morte dele fecha um dos arcos mais sombrios do Homem-Aranha em muitos anos. E chegamos ao número 1. E eu digo maior não só pelo impacto emocional, mas pelo que representa para o futuro dos quadrinhos. Número 1, Peter Parker. O Peter Parker do universo Ultimate, 2026.
Preciso dar contexto aqui porque essa morte é mais complexa do que parece. O Ultimate Spider-Man mais recente não era o adolescente que você conhece. Era Peter Parker adulto, uma versão que recebeu seus poderes já crescido, já casado com Mary Jane, já pai de 2 filhos. Era uma história sobre alguém tentando descobrir o que significa ser herói quando você tem responsabilidades reais, uma família que depende de você. Durante toda a saga, pareceu uma longa história de origem, como se a Marvel estivesse construindo algo grande e duradouro para esse Peter. Então chegou Ultimate Endgame número 3 e confirmou que tudo isso foi uma tragédia desde o começo. Peter Parker morreu. A saga Ultimate Marvel chegou ao seu fim e Peter foi com ela. Isso vai ressoar com qualquer fã de quadrinhos, porque a Marvel já fez isso antes. No universo Ultimate original, também matou Peter Parker. E quando isso aconteceu, um novo herói surgiu para carregar o manto: Miles Morales. Desta vez, as evidências apontam para Richard Parker, o filho de Peter e MJ, que lutou ao lado do pai usando o simbionte Venom durante o clímax da saga. Richard Parker pode ser o próximo Homem-Aranha do universo Ultimate. Se for, carrega o peso de tudo que o pai foi e o potencial de ser algo completamente novo. Mas independente do que vem depois, a morte de Peter Parker é o maior momento da Marvel em 2026 até agora. Não é só uma morte, é o fim de uma era e o começo de outra. Quando você olha para essas 7 mortes juntas, percebe algo. A Marvel de 2026 não está matando personagens por choque. Ela está usando as mortes como ferramenta narrativa. O Shocker morreu para dar credibilidade ao vilão. Bucky morreu para mostrar o peso moral do heroísmo. Herbie morreu para conectar um personagem periférico ao coração da mitologia Marvel. Paulo morreu para abrir portas. Tormento morreu, ou quase, para encerrar um arco com ambiguidade proposital. Zemo morreu para honrar a Natasha Romanoff. E Peter Parker morreu para que a próxima geração possa começar. Isso é storytelling de alto nível. O tipo de coisa que faz a gente continuar lendo, continuar se importando, mesmo sabendo que ninguém fica morto para sempre na Marvel. Porque não é sobre a permanência da morte, é sobre o que a morte revela sobre os personagens que ficam. Recapitulando, número 7, Shocker. Quase 60 anos de história. Morreu como um humano, não como vilão. Número 6, Barão Zemo. Ressuscitado e morto de novo, num jogo de xadrez com a Viúva Negra que ele nunca poderia vencer. Número 5, Bucky Barnes Supremo. O momento mais devastador do ano. Steve Rogers quebrando o pescoço do próprio irmão de armas. Número 4, Herbie, o robozinho do Quarteto Fantástico que escolheu se sacrificar pela família e virou parte do Big Bang no processo. Número 3, Paulo Rabin, a morte que abriu caminho para Peter e Mary Jane, com possíveis desdobramentos no MCU. Número 2, Tormento, o assassino que caiu de um arranha-céus enquanto a Marvel nos deixa sem resposta sobre quem apertou o gatilho. E número 1, Peter Parker, fim de uma era, começo de outra. E olha, estamos quase na metade do ano. O Armagedon ainda vem. A Marvel prometeu que nem todos vão sobreviver. Essa lista vai crescer. Me fala nos comentários, qual dessas mortes te pegou de surpresa? Qual você acha que vai ser desfeita primeiro? E quem você acha que a Marvel vai matar na segunda metade de 2026? Se curtiu a análise, manda para aquele amigo fã de Marvel que ainda não leu esses arcos. Faz o favor ou estraga, depende do ponto de vista.